convido a igreja a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Enquanto os irmãos vão abrindo, deixa eu contar outra coisa aqui. Não perca o culto de domingo que vem. Por quê, pastor? Porque tem ceia, tá bom? Você já é um servo do Senhor, já é membro da igreja, ou já é batizado, ainda que seja em outra igreja evangélica, é convidado para cear conosco. É importante demais a gente viver esse tempo de fortalecimento junto, tá bom? Amém? 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso de número 7, lemos assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos aqui nos rendendo diante do Senhor. A Tua palavra foi lida e agora ela vai ser aplicada, ensinada. Que o Senhor venha falar conosco. Nós insistimos nisso, meu Pai. Mas não só que o Senhor fale, mas que a gente também seja capaz de entender. Que essa mensagem gere fruto. Não simplesmente decisões domingueiras, meu Pai, mas que ela frutifique para a eternidade, que venha modificar tudo aquilo que o Senhor quer que seja mudado em nós, em nome de Jesus, amém, amém. A mensagem de hoje é para a igreja. Quem é a igreja de Jesus aí? Uma bobagem foi ensinada nos últimos tempos, a gente vê isso na internet afora, de pessoas dizendo, igreja sou eu. Mentira, igreja somos nós. No máximo, uma pessoa sozinha é um buscador de Deus. É alguém que gosta de buscar a Deus. Mas igreja, biblicamente falando, não é estrutura física, não é uma pessoa sozinha, não é uma instituição. Igreja é um corpo. E um corpo que é formado por vários membros, não é um organismo unicelular. Um corpo formado de muitos membros, e esses membros interagem entre si, estão intimamente ligados entre si, funcionando como um organismo, onde Cristo é a cabeça e comanda esse corpo, com cada um dos seus membros vivendo em unidade. Isso é a igreja de Jesus. E talvez você pense assim, pastor, eu não sou igreja ainda, eu só vim aqui nessa igreja, nesse culto, estou entendendo ainda como é que é isso, deixa eu já profetizar sobre a sua vida, que hoje você aceite Jesus, e já entre de cabeça sendo igreja. Você pode ter chegado aqui como um curioso a respeito do Evangelho, mas que você saia daqui igreja de Jesus, unido, e já sabendo a que veio. Irmãos, esse texto é um texto aplicado a nós no coletivo, como igreja, uma mensagem que serve para todos nós, porque o fim está próximo. Você crê nisso? O texto começa dizendo algo engraçado. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Por que é engraçado? Porque isso foi escrito há quase 2000 anos. E esse tipo de texto a gente encontra em vários lugares do Novo Testamento, as pessoas dizendo, o fim está próximo. E se ele está próximo, isso foi escrito há quase 2000 anos, está próximo ou não está? E algumas pessoas podem entrar em crise por não entender algo, que é o que eu vou explicar para vocês agora. O que isso significa? Irmãos, a Bíblia mostra para a gente, desde lá do Antigo Testamento,
uma visão da história dividida em duas eras só. E eles chamavam uma de era presente e a outra de era vindoura, ou como alguns textos lá do Antigo Testamento, os últimos dias. E como o povo do Antigo Testamento entendia que o Messias ia vir, e quando o Messias viesse, começariam ali os últimos dias. A era vindoura teria início. Mas o Messias veio. O povo judeu, de uma maneira geral, não o reconheceu como sendo o Messias até hoje, embora muitos tenham crido e muitos estejam crendo nos dias de hoje. De uma maneira geral, o judaísmo rejeitou essa ideia. Mas quando Jesus veio, o Messias veio, ele mostrou que esses últimos dias não eram uma coisa que vinham simplesmente e começava de uma vez um novo tempo, uma nova era. O reino não vinha com visível aparência, ele vinha como uma semente que ninguém dava importância e de repente crescia e tomava toda a terra. Ao mesmo tempo que a era antiga ia passando, esse novo tempo ia começando. Então, quando você olha para esses textos do Novo Testamento, você precisa entender que a partir do momento que Jesus veio ao mundo, até o momento em que ele volta para buscar a sua igreja, esse período é chamado de era da igreja, ou como muitos textos vão chamar, de os últimos dias. Quantos aqui se lembram do texto da descida do Espírito Santo no Pentecostes? Balança a mão assim. E acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E naquele dia o Espírito é derramado. Mas o texto continua dizendo, de sinais no céu, de fumaça, e a lua se transformará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então os últimos dias eles começaram ali. E eles continuam até o momento da vinda de Jesus. E por que isso? Porque a igreja ela precisa o tempo todo, durante toda a era da igreja, viver na expectativa de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Nós trabalhamos como se ele não fosse voltar agora. Eu falo com relação a trabalhar para as coisas dessa terra, para o nosso sustento. Mas nós trabalhamos para as coisas celestiais como se ele fosse voltar hoje. Esse é o ensino de Jesus em muitas parábolas, em muitos dos seus sermões, que a gente devia viver o tempo todo na iminência de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Irmãos, e se Pedro lá no início da era da igreja tinha essa sensação, você precisa ter muito mais do que ele. À medida que nós vamos nos aproximando dos últimos dias, dos últimos dias, a gente precisa estar mais ainda preparado. O Senhor vem buscar a sua igreja e não é qualquer igreja. O Senhor vem buscar um povo que foi transformado, purificado por Ele. É por isso que esse texto vai dizer assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto. Essa palavrinha, portanto, está dizendo, porque Ele está vindo, nós precisamos ser isso daqui. Portanto, nós precisamos, e aí ele vai dizer uma série de coisas, que você que é a igreja de Jesus precisa ser. Que ele já chamava atenção naquele tempo. E nós, que caminhamos na iminência da vinda de Jesus, precisamos ter. Ele diz assim, sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. A primeira preocupação de Pedro, ou melhor dizendo, do Espírito Santo, falando através de Pedro, é como você está com você mesmo e com Deus. E como é que você está com você mesmo e com Deus? Essa palavra criteriosos, meus irmãos, eu procuro ela aqui no grego. O pastor é especialista em grego? Não. Eu tenho uma Bíblia que eu coloco o dedo aqui em cima da palavra, abre uma janelinha e mostra no grego que a palavra soforoneo tem a ver com uma mente sadia. Então a primeira coisa é, sede, portanto, alguém de mente sadia e sóbrio. E a bem das vossas orações, algumas traduções aí vão dizer, dedicados à oração. Essas três coisas têm muito a ver uma com a outra. Ah, pastor, ele está mandando eu ter uma mente sadia. O que eu vou fazer para ter uma mente sadia? Ele estava mandando procurar um psicólogo. Às vezes é necessário mesmo, meus irmãos. Aliás, eu quero até abrir um pequeno parênteses aqui. Tem muita coisa que as pessoas acham que é problema espiritual.
E às vezes até aconselham uns aos outros, como dizendo, não, isso aí é problema espiritual. E na verdade é um problema de falta de saúde na mente. E é necessário sim, que você procure gente que se preparou para cuidar da mente da outra pessoa. Igual você procura um médico para cuidar da saúde física. Importante demais isso. Mas, meus irmãos, quando Pedro vai falar aqui a respeito de você ter uma mente sadia, está falando de uma escolha sua, de algo que você pode escolher ter. Tem a ver com você estar bem com você e com Deus. A sua mente sadia tem a ver com aquilo que você coloca para dentro da sua mente. Com o que você tem alimentado a sua mente. E aí vai dizer, logo depois, e sede sóbrios. O que é sóbrio? É uma pessoa que não está embriagada, alguém que não está bêbado. E essa expressão, sede sóbrios, vai se repetir algumas vezes ao longo do Novo Testamento. E ela não diz respeito simplesmente a alguém que está bêbado por causa de bebida alcoólica. É lógico, num primeiro momento é isso que significa. Crente bêbado, muito provavelmente não é crente. Mas você já ouviu falar de pessoas que são sóbrias? Que você olha assim, a pessoa é muito sóbria. Já ouviu alguém chamar o outro dessa forma? É alguém pé no chão, alguém seguro. Alguém que não está entorpecido com uma série de distrações. O que a bebida faz, o que a droga faz? Tira você um pouco da realidade, distrai você dos seus problemas. E às vezes nós estamos embriagados de coisas que não são necessariamente bebida. Às vezes a gente está saindo da realidade, fugindo da realidade, e não é por causa de pó, por causa de pedra. Às vezes a gente está fugindo da realidade com uma rede social aberta, passando um videozinho atrás do outro. Quem nunca? Às vezes a gente está se embriagando de séries de televisão, de filme de televisão, de entretenimento em excesso. E isso aí vai prejudicar o quê? Aquilo que vai dizer logo depois, a bem das vossas orações. Ou seja, uma vida dedicada à oração. Tudo isso tem a ver com você estar bem. Tem a ver com a sua mente estar bem. Tem a ver com você ser uma pessoa firme, uma pessoa sóbria, uma pessoa atenta, pé no chão. Tenha uma vida dedicada à oração. Eu vou fazer algumas perguntas desagradáveis para vocês no decorrer da mensagem. Desagradáveis por quê? Porque a resposta, ela precisa mexer com você. A sua vida é dedicada à oração? Temos aqui um atleta no nosso meio, meus olhos se cruzaram com o dele agora, foi campeão estadual hoje, já vi lá, tá? Parabéns, tá? Nosso atleta, Gabriel Tatagiba, foi campeão estadual de jiu-jitsu, agora, no dia de hoje. Ele tem uma vida dedicada ao esporte. Você sabe o que isso significa? Que as coisas que ele faz, ele precisa se preocupar com aquilo. A alimentação dele não pode ser qualquer uma. E qualquer atleta, meus irmãos, você vai pensar em alguém que vai para as Olimpíadas. O sono dessa pessoa precisa ser regrado. A alimentação precisa ser regrada. O treino, o tipo de atividade física que ela deixa de fazer ou faz, precisa ser controlada porque existe um foco. A vida dela é dedicada àquilo. E o que Pedro está dizendo é que a gente precisa ter uma vida dedicada à oração. Tudo isso interligado. Para que você tenha uma mente saudável. Para que você seja alguém sóbrio. Você tem uma vida dedicada à oração? Vai piorar, eu vou continuar fazendo perguntas desagradáveis, meus irmãos. Mas alguma coisa precisa mexer, alguma chave precisa virar em nós a partir desse momento. Porque depois que ele trata do básico que tem a ver com você e Deus, ele vai falar daquilo que é mais importante. Ele diz assim, acima de tudo. E eu fui procurar nas outras versões, eu vou preparar a mensagem, eu abro um monte de tradução da Bíblia. E todas elas falavam, acima de tudo, não tem para onde correr. Existe algo ainda mais importante que essas coisas que foram ditas. Que diz o seguinte, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Algumas traduções vão chamar, ao invés de amor intenso, amor ardente.
algo que faz seu coração queimar. Você já amou alguém assim? Você já amou alguém intensamente? Eu estava orando de tarde e olhando para o meu neném, que fez 1 mês essa semana, aquele queixinho redondinho. Não fez nada ainda digno de mérito, digno de algo que você possa dizer, eu amo essa pessoa por isso. Mas eu amo intensamente. Você já amou alguém ardentemente, intensamente? O texto está dizendo para a gente amar uns aos outros, isso é uma palavra para igreja. Intensamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Irmãos, isso é muito forte. E eu pergunto, você ama os seus irmãos? Olha que pergunta desagradável, né? Você ama os seus irmãos intensamente, ardentemente? Ou você está naquele nível do tolerar, do suportar? Eu amo como eu amo todas as pessoas, nhenhenhen. Irmãos, isso é muito sério. Eu quero dizer para você que uma igreja que ela é próspera, abençoada pelo Senhor de verdade, é uma igreja que vive uma coisa chamada unidade baseada no amor. Ao longo do ministério eu estudei várias igrejas que cresceram. E houve uma época que era moda esse negócio de modelo de crescimento de igreja, que as igrejas pegavam uma coisa que deu certo num lugar e tentavam implantar em outra. Aquela igreja ela cresceu muito, vamos fazer a mesma coisa aqui para ver se dá certo. E ficavam tentando várias coisas, e a maioria das vezes dava tudo errado, porque o que funciona num lugar não funciona no outro. Mas você sabe o que eu reparei? Que algumas igrejas, qualquer coisa que tentava dava certo. E todas as ondas e todos os movimentos que vinham a igreja fazia pô. E dava muito certo. Qual é a característica desse povo? O povo está junto para o que der e vier. Eles não têm problemas uns com os outros que sejam suficientemente fortes a ponto deles se desgostarem, a ponto deles se afastarem, a ponto deles esfriarem o seu amor um com o outro. Eles estão unidos, vamos! Todo mundo fala, vamos! E eles vão. Isso é um amor ardente que cobre uma multidão de pecados. Essa expressão que o amor cobre uma multidão de pecados é repetida algumas vezes na Bíblia, desde lá do livro de Provérbios, meus irmãos. E o que ela quer dizer? Quer dizer que o amor tudo suporta. Quer dizer que o amor, ele não é rancoroso, ele não guarda ressentimento. A gente aprende um pouco sobre isso lá em 1 Coríntios 13. Faz você passar por cima, esconder uma multidão de erros do seu irmão para você. A gente vai convivendo uns com os outros ao longo dos anos e a gente sabe coisas que a gente nem queria saber. A gente vê defeitos que a gente preferia não ter visto. Mas porque a gente se ama ardentemente, a gente passa por cima disso tudo para continuar amando. Essa é a igreja que vai enfrentar as maiores dificuldades que nós temos ainda pela frente. Essa é a igreja que chega aos confins da terra. Essa é a igreja que ganha famílias para Jesus. Essa é a igreja que é reflexo de Deus na terra, que é o corpo do próprio Cristo. Onde os membros estão realmente ligados, funcionando como um corpo. Por quê? Porque eles se amam ardentemente. E o texto segue dizendo, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Hospitaleiro tem a ver com hospitalidade, tem a ver com você receber hóspedes na sua casa. E caso você não saiba, isso é uma ênfase para a vida da igreja no Novo Testamento. Esse não é o único texto, pelo contrário. Nós temos vários textos no Novo Testamento que falam que a gente precisa ser hospitaleiro. E que coisa estranha a gente olhar isso com um olhar moderno, né? Por que essa insistência na Bíblia da gente ser hospitaleiro? Você é hospitaleiro? Não, né? Sabe o que acontecia, meus irmãos, naquele tempo? Existiam poucas estalagens, poucas hospedarias, hotéis. E quando existiam, eram muito distantes uns dos outros. E a qualidade moral desses ambientes também não era lá essas coisas todas. Também, muitas vezes, estava relacionada à prostituição. E quando os cristãos viajavam de um lugar para o outro,
Eles precisavam se hospedar onde? Na casa dos próprios irmãos. Esse é um aspecto. E muitas vezes, no período de perseguição, era tudo que eles tinham. Chegava uma perseguição, uma onda de perseguição em uma determinada região, todos os cristãos daquele lugar tinham que fugir. E eles chegavam em outros lugares, procuravam o quê? A igreja. Eu sou irmão, eu confesso a Cristo. Você não sabe mais nada a respeito daquela pessoa. E o que tinha que fazer? Bota dentro de casa. Hospitalidade tinha a ver com esse socorro a esses que estavam, como é que a gente fala hoje? Quando refugiados, não é? Esses que precisavam de refúgio. E também abrigo para aqueles missionários itinerantes que iam de cidade em cidade pregando o evangelho, onde eles iam ficar na casa dos irmãos. Mas, meus irmãos, eu quero mostrar que há algo além disso. A igreja, naquele período, não conhecia isso que nós temos aqui, um auditório grande, com um monte de gente reunido uma única vez na semana, com o microfone na mão, guitarra elétrica tocando de um lado, bateria do outro, esse modelo que nós temos de igreja. Quando eles falavam de congregar como igreja, a igreja do Novo Testamento, embora ela tivesse reuniões maiores, o dia a dia dela era reunindo nas casas. Quando eu estive lá em Israel, eu vi uma escavação lá arqueológica e o guia explicou para a gente, o nome daquilo era Domus Ecclesia, ou seja, uma igreja doméstica. No início da história da igreja só existia esse tipo. As pessoas se reunindo de casa em casa para cultuar ao Senhor, para orar juntos, para ser igreja. Aquilo que nós hoje chamamos de células. Muita gente, na época que as igrejas começaram a voltar a esse modelo e chamar nós somos igreja em célula, tinha uma aversão, tinha um medo por causa da novidade. Não era novidade. Novidade é isso que a gente está vivendo, que de certa forma se afasta daquilo do Novo Testamento. O modelo de igreja no Novo Testamento não era uma pessoa vir assistir uma reunião uma vez na semana. Quando você olha para a descrição, por exemplo, dos dons do Espírito Santo, de uma pessoa sendo parte da vida da outra, edificando a vida da outra, não cabe nesse modelo, meus irmãos, domingueiro. Não é assim que a gente funciona como igreja. Então alguém, por exemplo, que saía de uma cidade e ia para outra, ele precisava de igreja. Ele não ia construir um templo, ele abria a sua casa. E é assim, meus irmãos, que muitos de vocês foram ganhos para Jesus. Porque aquilo que funcionava lá no passado, olha que legal, funciona até hoje. A nossa igreja está um pouco parada com relação a esse trabalho evangelístico, missionário e de comunhão, que são as células, por causa da pandemia. Mas eu acredito que ainda esse ano, meus irmãos, a gente volta e volta com tudo. Mas aí eu pergunto para você, você é hospitaleiro? E se a gente falasse assim para você, irmãos, na sua rua, a gente precisa abrir uma casa ali, que seja a sua casa, para a gente juntar esse povo da sua rua, esses vizinhos, para a gente ganhar eles para Jesus. Porque às vezes a pessoa não vem para um culto, ela tem N barreiras. Eu me lembro de um irmão na reunião de terça-feira recentemente falando assim, eu tenho fobia de gente. Mas numa reunião pequena assim eu vou, pastor, olha que legal. Às vezes a pessoa não vem num templo, mas você chama, estou fritando ali um bolinho de chuva, estou fazendo um café, vamos lá, que a gente vai ter um momento de oração, vamos que vamos. E a pessoa vai mesmo, e chega lá, faz amizade com os irmãos, entende o evangelho e tem a sua vida transformada. Mas você é hospitaleiro? Você é uma pessoa que abriria sua casa para receber a igreja? Porque para algumas pessoas isso é muito fácil, um coração tipo do irmão Fernando, né? Vou ampliar minha casa para caber mais gente, né? Mas outras pessoas têm mais dificuldade. Eu vou falar a respeito dessas dificuldades no finalzinho da mensagem. Mas eu deixo aqui essa pergunta desagradável. Você é alguém que tem hospitalidade, que está pronto a abrir a sua casa? Porque essa igreja dos últimos dias, ela precisa ser uma igreja obediente nesse ponto também. E o texto continua dizendo assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Aqui ele vai falar a respeito dos dons do Espírito Santo e da multiforme graça de Deus. O Novo Testamento vai falar em vários lugares a respeito dos dons. Em alguns pontos vai fazer listas de dons espirituais, mas quando Pedro vai falar a respeito dos dons, ele faz um resumão aqui. E ele divide todos os dons em duas categorias: os dons de fala e os dons de serviço. Alguém que é evangelista, alguém que é mestre, que ensina, não é? Alguém que é profeta, alguém que fala em línguas, alguém que interpreta línguas, tudo isso está relacionado a dons de fala. Tudo aquilo que envolve aconselhamento, ensino, pregação, tudo isso está relacionado à fala, aos dons de fala. E os de serviço, todo o resto. Tudo aquilo que você tem por fazer. Tudo que surgir diante de você. Irmãos, dom do Espírito Santo não é talento natural. Às vezes, em algum caso, pode até coincidir. Afinal de contas, Deus também nos deu os talentos. Mas dom do Espírito Santo é o seguinte: no momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você tem o Espírito Santo. Ainda que não esteja cheio, ainda que não esteja mergulhado. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, no momento que você recebe a Cristo, o Espírito Santo vem até você. E você passa a ter o Espírito Santo dentro de você. E o que ele faz com você? Ele dá dons aos homens. A pessoa passa a ter uma capacidade que de repente ela nunca teve aquilo na vida. Alguém que não pregava, que era tímido, que era gago, sei lá, de repente ela começa a levantar a voz e pregar com coisa que pessoas estudam anos para poder ter aquela desenvoltura, mas foi dom do Espírito Santo. Alguém que de repente nunca viu uma pessoa ser curada na vida, nunca viu milagre na vida, recebeu ali dom de cura. E ela começa a orar por pessoas e pessoas começam a ser curadas. Esse é um tipo de dom de serviço. Você tem um dom. E talvez você não saiba ainda o que ele é, porque falta ainda despertar isso em você. E como é que a gente desperta o dom? Se entregando e se colocando à disposição para servir. Fique atento a toda oportunidade que existe. Peça para Deus essa oportunidade. Irmãos, no dia que eu descobri essa questão dos dons, que eu comecei a entender melhor, eu estava na adolescência, eu comecei a orar insistentemente, perguntando para Deus qual é o meu lugar, qual é o meu ministério, o que eu tenho que fazer. Então, olha só, aquele que fala, você que já sabe o seu dom e está relacionado à fala, fale conforme os oráculos de Deus, por favor. O que isso quer dizer? Oráculos de Deus é uma expressão que diz a respeito da própria Bíblia. Mas não só isso, meus irmãos. Tem a ver com aquilo que sai do próprio Deus. Às vezes eu poderia chegar aqui e pregar algo que até está na Bíblia, mas não é aquilo que Deus tem para a igreja no momento, no dia de hoje. Que aqui na nossa igreja nós chamamos de agenda do céu. Você que fala em nome de Deus, fale realmente em nome de Deus. Esteja em sintonia com o céu no momento de entregar a palavra, que seja uma palavra oportuna vindo do Senhor, por mais inconveniente que às vezes ela seja. E aquele que serve, olha só que legal. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Nós temos muitas pessoas que servem, e eu me orgulho muito de cada um de vocês. Mas a igreja muitas vezes não sabe que no sábado de manhã, enquanto muitos estão tentando até dormir até mais tarde, muitos estão às vezes, vou aproveitar o meu momento de lazer, vou curtir uma praia. Existe um grupo de irmãos e irmãs, a maioria irmãs valorosas que vêm para cá. Cadê as irmãs do Bazar, do Ministério de Ação Social? Dá um glória a Deus aí. Mais alto, meus irmãos. E você sabe que coisa interessante? Que algumas dessas irmãs,
já chegaram numa certa idade que não teria tanta força. E como é que faz tanta coisa? Estão aqui na quarta, estão aqui no sábado, estão carregando caixa, estão fazendo um monte de coisa. É a força que Deus renova. Deus está o tempo todo dando força, porque a gente não faz o serviço de Deus na nossa própria força, na nossa própria energia. Irmãos, quantas vezes a gente vem servir ao Senhor e acha que não vai dar conta? Mas é sobrenatural, meus irmãos, é dom do Espírito Santo. A gente vem servir e Deus vai renovando a força da gente, e a gente vive coisas sobrenaturais. Eu me lembro uma vez que eu fui ministrar um retiro, e a maior parte das ministrações desse retiro, de sexta-feira à noite a domingo, eu é que ia ministrar, meus irmãos, e eu estava cheio de ponto na barriga, por dentro e por fora, tinha acabado de fazer uma cirurgia. E o pessoal achando às vezes que eu estava à base de remédio, até que chegou um momento que eles entenderam que não era remédio. Alguns de vocês estavam lá nesse dia, e foi um momento marcante para vocês e para mim, ver como Deus operou, e a gente sabia, não é o homem que está fazendo, não é a força do homem, é a força que Deus renova. É Deus agindo a partir de nós. E aquele que serve, o texto diz, né, servir uns aos outros, servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Existem várias formas dessa graça se manifestar, mas você deve servir um ao outro conforme o dom que recebeu, como bom despenseiro. Despenseiro é aquele que cuida da despensa, é um mordomo. Você não é dono de nada, você recebeu algo de Deus. E deixa eu falar algo pesado para vocês a respeito disso. Vai haver prestação de contas, não é seu. Quando você olha para as parábolas de Jesus a respeito disso, quando ele entrega uma responsabilidade para alguém, um dom para alguém, chega o momento em que acontece a prestação de contas. Olha, por exemplo, a parábola do servo bom e do servo mau. Olha, por exemplo, a parábola dos talentos. A maior parte de vocês aqui conhece o suficiente da Bíblia para entender do que eu estou falando. Um dia você vai prestar conta disso diante de Deus. E Ele vai perguntar a respeito do dom que Ele te deu. E o de muitas pessoas se encontra enterrado. Olha que coisa desagradável. Como está o seu serviço ao Senhor? Como está o seu serviço? Irmãos, vai chegar um momento que a sua chance vai passar. Você que está brincando de ser crente, a sua chance vai passar. Chega um momento que Deus para de admoestar você e entrega você o tipo de vida que você mesmo está buscando. Mas até quando você vai demorar para dar uma resposta ao Senhor? Eu disse que diria algo ao final a respeito desses ajustes que a gente precisa dar na vida da gente, de acertar a nossa vida de oração, de acertar o nosso serviço, de acertar a nossa hospitalidade, o nosso amor ardente uns pelos outros. Mas eu quero que você pense comigo a respeito de algumas pessoas que se convertem e vêm para a igreja. Quando um traficante, por exemplo, se converte, um bandido, um ladrão se converte. Você concorda comigo que essa pessoa precisa parar de roubar, precisa parar de traficar para poder servir a Deus? Amém? Se uma mulher vive da prostituição, tira o seu sustento de se prostituir, e essa mulher vem, aceita Jesus, e ela quer começar uma nova vida com Cristo, você concorda comigo que essa mulher ela precisa parar de se prostituir? Amém, meus irmãos? Ah, mas da onde ela vai tirar o sustento dela agora? Agora ela vai viver pela fé. Ela vai enfrentar o que tiver que enfrentar, para ajustar a vida dela ao padrão da Bíblia. Não fazer como as pessoas estão fazendo hoje, torcendo a Bíblia para ajustar ao desejo delas. Mas ela vai ajustar a sua vida ao padrão da Bíblia. Por que com a prostituta tem que ser assim? Por que com o ladrão, o traficante tem que ser assim? E com você, dondoca, florzinha de Jesus, não vai ser. Por que a sua vida vai continuar no foco errado? Até quando?
O fim está próximo, meus irmãos, e está mesmo, e está cada vez mais. E até quando nós vamos continuar sem ajustar a nossa vida? Ah, pastor, mas se eu começar a fazer isso, tirar isso daqui e aquilo dali para poder botar o foco no reino de Deus, o que vai acontecer? Eu te digo o que vai acontecer. Primeiro, você vai viver da fé, finalmente. E segundo, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Acerta a sua vida. Em cada uma dessas perguntas inconvenientes que eu fiz nessa noite, que você gere uma resposta sincera, em atitude, com frutos dignos de arrependimento a partir de hoje. Irmãos, nós estamos entrando numa nova fase. E eu disse isso várias vezes desde que eu comecei a pastorear essa igreja há anos atrás. E todas as vezes aconteceu o mesmo. As coisas foram mudando, algumas vezes mais bruscamente, outras mais suavemente, mas nós estamos entrando num novo momento. E que você, nesse novo momento, viva tudo que Deus tem para você. Eu quero convidar você a se colocar em pé e começar a responder ao Senhor, a se colocar diante dEle. Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui sem ser igreja. Deixa eu te falar, Jesus vem buscar a igreja dele. Não é outra coisa que ele vem buscar, não. A noiva amada do Cordeiro é a igreja do Senhor. Eu quero convidar você a ser igreja de verdade. E você que entende que já é igreja, mas tem errado em algum desses aspectos, eu quero convidar você nessa noite a uma mudança. E eu quero orar pela sua vida, que quer essa mudança. Eu vou chamar você para vir à frente, mas presta atenção. Não venha porque outro está vindo. Não venha porque vai ficar feio você não admitir que tem alguma dessas áreas. Só venha se você estiver respondendo de verdade ao Espírito Santo de Deus. Em sinceridade, você está tomando uma postura nesse momento de se colocar totalmente à disposição do Senhor, de servir completamente os seus irmãos, de ser capaz de abrir a sua própria casa, se necessário for, por amor e obediência ao Senhor. Se você é capaz de ajustar a sua vida, se está disposto a ajustar a sua vida, é você que eu quero que venha. Amém? Pode sair do seu lugar e vir, que eu vou orar pela sua vida. Aquele que quer entregar a sua vida ao Senhor, vem também. Aproveita, deixa Ele lavar tudo. Talvez tenha alguém aqui no culto dessa noite que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, ou talvez ainda não tenha tornado isso público. Acredite que Ele é poderoso para mudar em você aquilo que nem você acredita que pode ser mudado. Não subestime o poder do nosso Senhor Jesus. Ele entra na nossa vida e Ele transforma e transforma mesmo. Saia do seu lugar e venha. Entregue a sua vida a Jesus. Confesse a Ele publicamente. Deixa todo mundo saber. Deixa o mundo espiritual saber. Anjos e demônios ficarem sabendo que agora você é dele e nada muda isso. Você que nos acompanha à distância e quer de alguma forma atender esse apelo, coloca alguma coisa aí no chat ao vivo, nos comentários do Facebook, bota aí eu. Orem comigo também. E a igreja estará orando pela sua vida nesse momento. Amém? Você que tem saúde para isso, eu quero convidar a se colocar de joelho diante do Senhor. Todo joelho se dobrará diante dEle.
Pai, nós nos rendemos ao Senhor, reconhecendo a nossa sujeira, a nossa miséria, a nossa imperfeição, a nossa desobediência. Queremos clamar nesse momento que o Senhor nos ouça, enquanto nós nos prostramos diante do Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, com o coração clamando por mudança em nós. Muitas vezes nós não temos força para essa mudança, mas sabemos que o Senhor renova a nossa força. Nós queremos entrar nesse tempo, nessa estação espiritual, realmente totalmente livre, à disposição para que o Senhor faça a partir de nós aquilo que o Senhor bem entender. Que a gente esteja 24 horas por dia disponível para levantar a qualquer hora da madrugada, a qualquer momento, para buscar ao Senhor, para servir ao Senhor, servindo uns aos outros, para usar do dom do Espírito Santo que o Senhor nos deu, para falar conforme os oráculos de Deus, para servir na força que o Senhor nos dá. Eu peço, meu Pai, que cada um desses que em sinceridade se coloca diante do Senhor, seja aqui à frente, ou seja aí de onde está, que o Senhor manifeste os teus sinais a partir de nós. Que nesses próximos dias, meu Pai, algo comece a se mover de dentro para fora em nós, e que o Senhor nos dê a oportunidade de expulsar demônios, que o Senhor nos dê a oportunidade de curar enfermos, que o Senhor nos dê a oportunidade de liberar palavras proféticas, que o Senhor nos dê a oportunidade de ganhar pessoas para o teu reino. Onde tem um filho teu aqui com o coração aberto, meu Pai, ou nos acompanhando à distância, em nome de Jesus, que isso venha se cumprir sobre cada uma dessas vidas, meu Pai, e que essa igreja, meu Deus, seja a igreja dos teus sonhos. Que o Senhor, olhando para a terra, vendo tantas igrejas se movendo, que o Senhor se alegre conosco e diga: é isso que eu sempre quis que vocês fossem. Alinha o nosso coração com o teu, alinha as nossas atitudes com aquilo que está no teu coração, meu Pai. Vem nos fortalecer, meu Deus, vem nos unir, vem nos fazer ser um no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, e vamos aplaudir ao Senhor.